Fala, vida boa, tudo tranquilo? Você já pensou, você tá no hospital, numa situação crítica lá, numa cirurgia e falta energia do nada, ou então o oxigênio acaba, ou o ar-condicionado para de funcionar no meio de uma cirurgia? É isso que a gente vai falar hoje, sistemas de missão crítica na área da saúde. Parece cena de filme, né? Tudo dando errado, mas por trás ali existe um cenário para que tudo funcione 24/7, para que você não tenha problemas acontecendo. Vamos entender como é que funciona por trás dos bastidores ali, para que esses sistemas funcionem de forma 100%, né? Disponibilidade de 100%. Seja bem-vindo ao Automação com Vinho, eu sou César Feijó. Se você ainda não pegou seu vinho, dá uma pausa no vídeo aí. Vai na geladeira, pega aquele vinho, pega a sua taça de vinho aí, vem compartilhar com a gente aqui nesse podcast. Aqui a gente fala de automação, de tecnologia, sempre num vocabulário simples, não precisa ser nenhum especialista na área de automação para estar conversando com a gente aqui. Venha participar. Se você gosta do canal, eu vou pedir logo o seu apoio aqui. Seja membro do canal, você vai... R$ 7,99 por mês, você vai se inscreve aqui, ó, membro, se tornar membro do canal no YouTube. E você vai ajudar bastante a gente a continuar trazer especialistas como você vai ver hoje aqui, e vários outros que já passaram pelo canal, que são temas bastante interessantes, vai ajudar o nosso canal a crescer. Show? Bom, nosso convidado hoje é Alex Meirelles. Esse rapaz é especialista em manutenção hospitalar, responsável por garantir que sistemas como energia, gases medicinais, ar-condicionado e água nunca faltem no hospital. Ele gerencia um dos maiores hospitais de Salvador. E quando a gente fala de missão crítica, muita gente pensa, né? Oh, data center, uma indústria que não pode falhar, mas, na verdade, quando você entra no ambiente de saúde, na área hospitalar, por trás ali tem uma cidade acontecendo, que tudo gerenciando, a manutenção por trás acontecendo, que realmente é crítico. Bom, para começar, Alex, né? Como é que você explica para um leigo o que é missão crítica na área da saúde? Obrigado, mestre. Valeu, mestre. Obrigado. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e explicar para um leigo o que é missão crítica em um hospital. Deixa eu abrir no vinho aqui enquanto isso. Por favor. É dizer a ele que são sistemas que não podem falhar. É um sistema que ele vai rodar 24 horas por dia sem falha. E se houver uma falha, a equipe trabalha para reduzir o máximo esse tempo médio da falha. Ou seja, falhou, tem uma equipe pronta para atuar e resolver, restabelecer o sistema e o hospital voltar a funcionar perfeitamente. Quando a gente fala em sistema de missão crítica, o pessoal fala, não, eu tenho 99,9% de disponibilidade. Você tem que ter 100%, né? Não, o hospital ele precisa ter 100% de disponibilidade. Então, todo o trabalho que é executado é para garantir 100% de continuidade de fornecimento, garantir 100% de segurança, garantir 100% tudo. O que você pensar aí, tudo lá é para funcionar 100%. Por exemplo, deixa eu puxar o microfone para cá, mas na indústria, né? Normalmente o pessoal fala assim, né? A gente calcula lá o OEE, os índices de disponibilidade, tudo, nem se compara, né? Quando a gente fala de indústria. Os percentuais são muito mais críticos, né? E você tem muitos sistemas ali para serem levados em consideração, né? Energia, ar-condicionado, gases medicinais. O que é crítico para você lá? Bom, além do que você já falou, nós temos lá sistema de combate a incêndio, né? Água, principalmente água de processo, para você garantir o funcionamento do ar-condicionado. No break. Então, quando nós pegamos ali esses conceitos da gestão de manutenção, o OEE, por exemplo, sim, trabalhamos para todos aqueles indicadores 100%. 100%. E aí, dentro desses indicadores, nós olhamos ali para o tempo médio de reparo, né? O tempo que nós levamos, ou que nós levaremos para reparar, e o tempo médio entre falha. Então, se houve uma falha hoje, o trabalho é para que essa falha não aconteça amanhã. Então, é 100%. E falhas acontecem, né? Falhas acontecem e vão acontecer, né? Por mais que você esteja preparado, uma falha em qualquer sistema crítico desse, em um momento vai acontecer, né? Bom, aí, qual é o conceito, né? Qual é o grande detalhe
que se torna a diferença entre a indústria e o hospital, que inclusive tem uma adesão muito grande da Abraman. A Abraman, ela começou a olhar para o ambiente hospitalar. Então, a ideia é você ter redundância de fornecimento de energia com energia secundária, é você ter redundância do sistema de fornecimento de oxigênio com as baterias de oxigênio auxiliares, caso o principal ele falte. O sistema de UPS, no break, redundante, tanto no break de assistência quanto no break de serviço, né? Um sistema de combate a incêndio com redundância, né? Com sinais 100% seguro, um sistema de data center também robusto. A comunicação, hoje estamos saindo de cabo UTP para fibra, né? E também hoje com a aplicação da automação, onde nós estamos utilizando BMS, olhando tudo, apenas para monitoramento e controle, não para ação, né? Você apertar o botão e ele mandar ligar um gerador, não. Não tem essa ação dentro do BMS. Você monitora, você controla. Se precisar, você dispara a equipe de campo, mas elas estão fazendo rondas periódicas e aí nós monitoramos essas rondas através de um sistema de monitoramento, de gerenciamento, né, de manutenção, não só o BMS, mas esse gerenciamento de manutenção, onde se precisar fazer alguma intervenção, abrimos o OS e aí começa todo o trabalho. Né? Então, existe toda essa logística preparada, montada, pronta para atuar. Imagine o Corpo de Bombeiro incêndio. Eles estão ali pronto para atuar para garantir 100% de funcionamento do sistema. Uma palavra-chave que você usou aí, acho que foi redundância, né? Redundância. Muitos sistemas têm redundância, né? A gente imagina assim que não, porque a gente vamos botar um no-break aqui e está resolvido. Eu acho que a redundância é muito mais do que você botar um no-break. Em muitos processos você tem redundância de no-break, você tem redundância de geradores a diesel, normalmente, ou a gás, seja qual for, né, a solução que for adotada dentro do hospital. Então, as redundâncias são em várias camadas, né? São em várias camadas. E 2 alimentadores da concessionária. Então, você tem um alimentador de uma subestação, um alimentador de outro, né? Sempre um sistema redundante. A central de água gelada ela tem 2 chillers, um operando e um em stand-by. E aí, periodicamente, esse que está em stand-by... Só fazer uma pausa aqui, esquecemos de brindar o... Rapaz, então... Opa, esquecemos de brindar o vinho aqui. Massa, show de bola. Dá um sabor aqui especial, né? É a ideia do podcast. A ideia, né? E, bom, então você tem os principais elementos, né? Vamos lá, energia, água, no break, sistema de combate a incêndio e gases medicinais. Todos esses 5 elementos, vamos resumir aí, esses 5 elementos, eles têm um sistema de redundância. Faltou energia da concessionária, você tem gerador. Com uma geografia ali, né, disposta ali próximo da subestação, não distante. Né? Você tem até, inclusive, redundância de sistema de abastecimento de diesel. Porque no último apagão que teve, em regime nacional, nós tivemos muita dificuldade do diesel chegar. Então, o estoque que nós tínhamos deu para suprir a necessidade. Naquele tempo ali que ficou 4 até 6 horas, algumas unidades ficaram até 6 horas sem energia. E aí nós estávamos ali contando literalmente o volume de diesel que tinha. E aí foi montada a contingência. Os hospitais que voltaram a ter energia, ou que tinham maior volume de diesel, foi realizada a transferência do pessoal da assistência. Alguns pacientes foram transferidos. E aí foi de fato, houve sim de fato um ERAC de carga dentro do hospital. O que é um ERAC? Bom, o que é um ERAC, né? Qual é a carga que eu vou precisar desligar? O que é que eu posso desligar? Aí, tecnicamente, a gente chama de alívio de carga, né? ERAC de carga. Mas lá, o que é que eu posso desligar? Eu posso desligar o centro cirúrgico. Bom, desligo o centro cirúrgico. Eu posso desligar... Mas se você desligar o centro cirúrgico, a primeira coisa que vem à cabeça, não posso desligar o centro cirúrgico. Como é que funciona isso? Bom...
Existe todo um trabalho a ser Você não vai feito. interromper a cirurgia no meio, né? Só deixando aqui a ideia, você não vai interromper. Você vai esperar terminar a cirurgia e... De fato, não existe interrupção de cirurgia, né? Espera terminar a cirurgia e desliga o centro cirúrgico. Mas, de um modo geral, é desligar o centro cirúrgico. Então, vamos lá. Em uma unidade tem 10 centros cirúrgicos. 4 salas estão executando o procedimento. As outras 6 estão paradas. Então, não entra mais ninguém nas 6. Espera terminar as 4... E aí encerra as atividades do centro cirúrgico. Então, a gente alivia a carga do centro cirúrgico. Ar-condicionado. Nós temos unidades que tem 4 chillers, 2 operando e 2 em reserva. Então, como é que está o clima externo? Avaliamos como é que está o clima externo, avaliamos como é que está a temperatura, o conforto térmico interno, e aí pronto. A gente desliga um chiller. Então, o sistema fica operando com um chiller. O central de água gelada tem as bombas, né, de refrigeração. Então, avaliamos também quais bombas ficarão ligadas e quais bombas serão desligadas. Então, existe todo esse processo por trás. Mas, enfim, é 100% de fornecimento. E faz sentido, né? Assim, se você está operando em contingência, você iniciar uma nova cirurgia já operando em contingência, é melhor que você desloque esse paciente para um outro hospital, para outra coisa que ele vai fazer em uma cirurgia de repente. Chegou uma emergência, é melhor você deslocar um paciente de repente, né? Exatamente. Para alguma outra coisa, do que você iniciar uma cirurgia estando operando em contingência, né? Quando uma unidade hospitalar ela entrou em contingência, as outras unidades elas ficam cientes. E aí vai todo um trabalho em conjunto para, se houver alguma intercorrência emergencial, essa intercorrência ela desloca para outro hospital. Claro que avaliando cada cenário, cada situação é uma situação, e aí cabe essa análise, tá? Sim. E isso efetivamente acontece, né? A gente pensa que a gente tem toda uma redundância por trás, mas isso acaba acontecendo em um determinado momento em qualquer hospital e em qualquer lugar do mundo, na verdade. Qualquer lugar do mundo. Isso, em algum momento, você vai entrar em contingência, né? Por melhor que seja a manutenção, por mais atenção que você tenha. Sempre. Muitas vezes, exemplo, gerador. Para garantir que ele funcione 100%, quando precisarmos dele, semanalmente ele entra no sistema. Semanalmente ele passa pela manutenção preventiva, é uma manutenção preventiva fina. E aí, algumas unidades, a depender, nós colocamos o gerador para funcionar em carga semanalmente ou quinzenalmente. Esses testes são fundamentais para garantir que, no momento que eu precisar dele, eu posso passar 300 dias sem haver interrupção de energia. Passou o ano inteiro lá, boa, mas... Por parte da concessionária. Mas se houver um pisca, esse pisca evolua para 3 horas de interrupção, por exemplo, eu preciso ter meu sistema de geração funcionando pleno. Ainda assim, eu estou lá com, exemplo, os 4 geradores funcionando, a plena carga. Aí um pouco de técnica no negócio, né? Se eu tiver ali uma sobrecorrente, e essa sobrecorrente proveniente da carga atingir o limite de sobrecorrente setado no meu gerador, ele vai mandar desligar o gerador. E aí a automação vai me dizer o seguinte: Alex, eu estou com o gerador 4 parado. Ele vai mandar um sinal para o supervisor e vai mandar tirar uma carga. Geralmente ele tira uma bomba. Geralmente a carga, nós falamos de carga, ele vai lá na CAG, olha para a CAG e manda desligar a CAG. Não por completo. Aí ele olha como é que está a temperatura de retorno, de entrada na unidade, de retorno da unidade. Verifica também como está o conforto térmico da unidade e manda desligar um chiller. Isso sem com que o paciente ou o familiar do paciente não fica nem perceba. Às vezes nem o pessoal do próprio hospital fica sabendo, né? A equipe médica ali... Não. Muitas vezes nem a equipe fica... Nós que prestamos serviço para assistência, a nossa ideia é blindar a assistência para evitar que esse estresse, vamos dizer assim, chegue na equipe da assistência. Então eles vão trabalhar, o nosso papel é suportar eles para eles trabalhar tranquilo. Naquela época da greve dos caminhoneiros, foi com o Temer, né? Se eu não me engano. Sim, lembro. E faltou diesel. Como é que os hospitais ficaram? Porque hospitais, aeroportos, né? O abastecimento de combustível, a gente está falando de sistemas críticos, né? Sistemas críticos. Foi muito perrengue naquela época para conseguir? Foi muito perrengue. Foi o paciente sendo transferido,
foi setores com temperatura subindo. Vamos lá, hoje tem setores que você trabalhar com a temperatura de 25 graus Celsius não atende. Tem setores ali que vai trabalhar com 16 graus, 18 graus, 20 graus. Então, assim, foi um perrengue. Foi um perrengue. Teve que haver deslocamento de paciente, setores deixaram de funcionar, medicação que precisava de temperatura alta. Tivemos que fazer uma contingência com recurso adicional. Isso é interessante, né? Muita gente pensa que o ar-condicionado é um luxo, etc., mas num centro cirúrgico, no ambiente hospitalar, o ar-condicionado não é luxo, não, né? Não, é o elemento essencial. Inclusive, existe uma legislação, a RDC 50, ela estabelece muitos critérios. E ela preconiza que determinadas áreas do hospital devam trabalhar com aquelas valor de temperatura e o sistema de geração, né, o sistema de alimentação, deve funcionar por pelo menos 24 horas. Hoje, nossas unidades ela tem capacidade de funcionar até 72 horas. De forma autônoma, desconectado da rede, você falou. Desconectado da rede. E as temperaturas elas estão setadas dentro de cada ambiente hospitalar. Então, nosso sistema ele consegue garantir o que a RDC 50 preconiza para a área de assistência. Em 72 horas dá para você... São 3 dias, né? Dá para você relocar todo mundo, se for o caso, precisar fazer... Acionar a ambulância. Por maior que seja um hospital, sim. Um hospital grande, né? Então... Dá para se fazer muitas atividades para garantir a assistência que o público precisa. Dá até para alugar um gerador, se for o caso, dependendo do caso, dá para você... Dá para fazer alugar de gerador, dá para fazer conexão desse gerador com a subestação, dá para fazer uma série de coisas, como já teve, né? Então, já tivemos várias oportunidades aí, vários cases que deu certo. O Chile é o maior vilão do consumo de energia? Chile é o maior vilão. Né? Então, uma vez um alívio de carga nele, já consegue um ponto quente, ou então um alívio na carga porque está aquecendo, ou porque faltou um gerador caiu, entrou em falha, alguma coisa assim. Normalmente a parte de ar-condicionado é onde é o primeiro ponto de ataque, né? Porque é o maior vilão do consumo de energia. Com as lâmpadas LED hoje em dia, praticamente a iluminação deixou de ser tão crítico, né? Deixou. Nós temos dentro do processo de gestão de manutenção dentro da unidade hospitalar, nós temos ali alguns cenários que ele é desenhado, ele é ensaiado, e ele é efetivado. Vamos lá, eu tenho 4 geradores. Se eu falhar um gerador, o que é que eu faço? Se eu falhar 2 geradores, o que é que eu faço? Se eu falhar 3 geradores, o que é que eu faço? Se eu falhar 4 geradores, o que é que eu vou fazer da vida? Tá? Tem um plano de ação, né? Tem um plano de ação, existe isso. Isso é desenhado, isso é revisitado periodicamente, tá? Faltei os 4 geradores e eu estou com um gerador reserva para alugar, para entrar. Nós temos até o tempo que eu vou consumir a partir do momento que o gerador chegou na unidade hospitalar e eu interligar ele no quadro geral de baixa tensão e ele alimentar as cargas. Então, tudo isso nós temos mapeado. Tá? Claro, tudo isso em consonância com a diretoria do hospital, tá? E a gerência hospitalar. Quais são as falhas mais comuns no ambiente hospitalar? Se dá para dizer que alguma falha é comum, né? É complicado, né? O termo talvez que eu usei, assim, mas normalmente onde é que as falhas acontecem? São faltas de energia? É problema nos gases? É problema no ar-condicionado? Onde é que normalmente acontecem as falhas? Bom, as falhas acontecem... Enquanto isso, se quiser pegar um queijo aí também, um pãozinho, fica à vontade. Bom. Vou tomar um vinho. O vinho é bom, tá? Depois eu vou querer a sua opinião sobre o vinho aí. O que você achou? Mas é uma novidade para mim, né? Você ter um vinho sem álcool. É ali no rótulo álcool free. Né? Então... Mas daqui a pouco... Tá mais a terceira dose dá para ter um parecer um pouco mais encorpado sobre o vinho. Então, as falhas mais comuns, entre aspas, em ambiente hospitalar é o sistema de ar-condicionado. Onde você tem ali a falha de um sensor, onde você tem ali uma válvula de 2 vias, por exemplo, que ela não alcançou seu curso completo. Então, você com o BMS, você não consegue setar ali a temperatura ideal para aquele ambiente.
E aí você manda a informação para ela abrir ou fechar e ela não percorre todo o seu curso. Então, esse é o mais recorrente. Tá? Então, a equipe atua forte. Recentemente nós tivemos um evento onde a CAG parou por um problema em um contator. O contator e o relé não conseguia mandar o sinal, a válvula não recebia o sinal, houve um aquecimento lá, o sistema parou. A proteção atuou. Você desligou a CAG inteira? Desligou a CAG inteira. Por precaução, Uhum. nós desabilitamos a CAG inteira. Porque no processo de investigação a gente não conseguia enxergar o que motivou o evento. Mas a gente descobrimos, Às vezes você até detecta onde é que deu o trip, onde é que deu o problema, mas você tem que saber o porquê que aquele trip ocorreu, né? Justamente para não acontecer novamente. Exato. E aí tratar, se for para comprar um elemento ou outro, trabalha a compra desse elemento, repõe a sobressalência de material, que não são muitas. Tá? Por isso o trabalho da gestão, de mapear isso, é intenso isso. Pronto, normalizou a CAG e funcionou. Então, dentro do processo, lá nós temos 3 conceitos: vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade estrutural e vulnerabilidade operacional. Tá? A técnica operacional e estrutural. Estrutural está ligado aos elementos de missão crítica. Exemplo, vamos fechar aqui a energia. Gerador, energia elétrica, gerador e no-break. Se falhar um desses 2 elementos, é uma vulnerabilidade estrutural. Então a equipe atua rápido, fácil, que é localizado, né? Então você tem a central de no-break, você tem a central de gerador e você atua rápido. A vulnerabilidade técnica é a vulnerabilidade onde você tem a interrupção do fornecimento da concessionária. Você não tem o que fazer. O que você faz é garantir que a estrutura atue rápido, o gerador e no-break. E a vulnerabilidade operacional é o que acontece internamente. Uma queima de lâmpada, uma válvula não está mandando um sinal ali para poder garantir que ela feche, ou recebendo o sinal para ela fechar ou abrir. Né? E ali a temperatura no ambiente está com 20 graus, é para estar com 18, e o que foi que aconteceu é que ela não está conseguindo chegar no set point. Então isso é o que acontece. Né? Às vezes o no-break entrou, ele assumiu a carga, mas aí o equipamento de hemodinâmica não ligou. O que foi que aconteceu? Aí nós entramos também um pouco na seara da engenharia clínica. Nós não somos de engenharia clínica. Nós somos suporte para assistência e, consequentemente, suporte para a engenharia clínica. O que a engenharia clínica faz? Qual é a diferença aí entre a engenharia de manutenção e a engenharia clínica? Pronto. Onde é que está o limite? Onde é que é a competência de cada um aí? Nós entregamos até a tomada de ligar a tomografia. Tomógrafo. A gestão de manutenção estrutural, ela garante fornecimento, olhando para a tomada, tá? De energia na tomada. E no break funcionando também. Se tiver algum problema, alguma falha ou precisar fazer algum reparo em um tomógrafo, por exemplo, engenharia clínica. Então, todos os equipamentos que são usados para fazer de laboratório, que são usados para fazer exames, etc., ou estão dentro do centro cirúrgico, esses equipamentos vão para a engenharia clínica. Exatamente. Do que está da tomada para trás até a entrada da concessionária, aí é a turma da tomada, do evaporador, do ar-condicionado. Aí é a turma da estrutura. Tem uma unidade nossa que nós temos ali um equipamento de ressonância magnética de última geração. Tá? Acho que é o primeiro no país, no Norte e Nordeste, e que ele tem uma atenção muito especial. Tá? Além da redundância da estrutura, nós temos uma redundância para ele. Então, uma redundância para ele, para o equipamento, a redundância da redundância. Uhum. Ele tem uma CAG dedicada, ele tem um PS dedicada. É mesmo? É. Um equipamento só de ressonância, de ressonância magnética. A CAG dedicada. A CAG da unidade, ela é a principal, alimenta ele. Certo. Qualquer coisa que aconteça, eu tenho uma CAG backup. Existe um UPS que alimenta
a estrutura, aquele pavimento e todas as cargas do pavimento. Se tiver algum problema com esse OPS, tem um OPS só para ele. Deve ser baratinho esse equipamento, né? Deve ser. Ou seja... Pra você botar uma redundância de uma CAG específica, botar um chiller específico para ele. Faltou energia, faltou CAG, não tem como você retirar o paciente de imediato da máquina. Então, você vai ter ali o tempo de finalizar o exame, garantir que você tem ali a resposta que o médico precisa e garantir também a segurança do paciente. Assim que ele sai da máquina, aí sim, começa a nossa manutenção para poder garantir que o sistema principal de alimentação dessa máquina ela funcione. É complexo, né? Aqui nós temos aqui case, conversa aqui para o dia todo. É complexo. Porque assim, você falou, né, de redundâncias, está na área da redundância, né? De gerador, então você tem, se um gerador falhar, o outro assume. Você tem redundância de no-break também. Tem. O no-break do no-break, né? Você tem redundância da central de água gelada. Da central de água gelada. Da concessionária também. Da concessionária em também. Alguns, depende do hospital, porque depende da localização, né? Se tem a opção ou não de ter a redundância da concessionária, né? Porque aí vai da geografia do local, do né? local, pra você poder ter ou não essa possibilidade, né? Temos uma unidade hoje que ela tem dupla alimentação. Aí você tem a geografia, você tem a repercussão no público baiano, no público nacional, né? Então você tem a qualidade percebida. Até a própria concessionária ela tem uma atenção especial se aquele circuito tiver um hospital, tá? Sim. Então, de fato, eu diria que uma operação industrial. Sim, com certeza. Mas ali, atualizando para uma operação hospitalar, tá? Ali você está lidando entre vida e morte, né? Vida e morte. É pior do que a indústria de você... A indústria também, né? Um acidente industrial pode ocasionar mortes também, né? Com certeza. É bem crítico, né? Bem crítico. Exato. Mas ali no hospital você já está lidando com as vidas que estão enfermas, né? Então... A nossa equipe ela está preparada, ela vem se preparando todo dia para qualquer atividade dentro desse pilar aqui, né, desses 5 pilares dos elementos de missão crítica para atuar de pronto atendimento. E existe algum trabalho psicológico, de repente, para a equipe também? Porque talvez o psicológico ele atua num treinamento, né? Porque talvez fazendo um treinamento você já automatiza o cérebro num caso de ocorrência de alguma falha, né? Existe treinamento, sim, periódico, tá? Principalmente do sistema de combate a incêndio, porque a nossa equipe de gestão ela atua muito também junto com o pessoal de combate a incêndio e o time da segurança do trabalho. Tá? O tempo médio de atendimento, caso aconteça um evento, faz muita diferença. Então vamos lá. Olhando para o sistema de combate a incêndio, SDI, né? As bombas, tanto a Jockey, a elétrica e a diesel, tem redundância, tá? Se falou a Jockey, entra a elétrica, se falou a elétrica, entra a diesel, se acabou o diesel, volta para a elétrica e enfim. Se a diesel parar, a equipe de elétrica já está ali, está atuando para garantir que a elétrica vai funcionar 24 horas, senão a outra equipe já vai, se não deu certo, já sobe a bomba. A equipe de hidráulica está ali também para trocar a bomba rápido e botar no lugar e funcionar. Então, existe uma matriz que nós intitulamos como matriz de evento, olhando para a SDI, e lá é estabelecido alguns tempos e movimentos ali para que, caso aconteça determinado evento, o que fazer e quanto tempo cada etapa ela vai atuar. Isso com a contingência do sistema de elétrica, CAG, e junto com o sistema de exaustão, tá? Então tem toda uma contingência montada. Nós tivemos alguns cases de combate a incêndio que foi, entre aspas, bem legais, o sistema funcionou, junto com a ação humana, deu certo. Isso é interessante, né? Como a gente comentou lá no início, né? O evento invariavelmente vai acabar ocorrendo algum tipo de evento, né? Vai. E a ação, como é que funciona esse processo aí de... Bom, aí você falou do trabalho psicológico, né? Então nós temos lá os treinamentos periódicos,
E lá, nesse treinamento, nós enfatizamos muito alguns eventos que já foram mapeados e até eventos que podem acontecer. Não foram mapeados, mas podem acontecer. Uma gestão de risco, né? Sim. Então, você tem um risco controlado e você tem um risco que ele aparece do nada, entre aspas, mas está controlado. Então, o trabalho é justamente esse. Preparar o pessoal para evitar o desespero. Porque se o cara começa, ou ele trava, ou ele começa a fazer coisas que não faz sentido, né? Então... E esse... Mas o telefone não para não, né? Não, o telefone não para. O telefone é 24 horas, aí começa a tocar... Eu, por exemplo, tenho 2 baterias reserva de X mil horas aí, ampere. Uhum. Porque assim... você precisa estar o tempo todo olhando? Não. Porque se for crítico, vai receber uma ligação. Vai ver uma mensagem. Tá ficando amarelo. Opa, amarelou? Liga para A, B ou C e aí vamos atuar. Para voltar pro verde, não para ficar no vermelho. Chegou no vermelho, aí agora é todo mundo junto. Eu costumo brincar o seguinte, os espartanos, né, eles só perderam ali aquele confronto porque teve um desertor, né? E o desertor foi lá, o grupo muito forte, não aceitou aquele meio ali, entre aspas, deficiente, mas um ser muito pensante. E aí os espartanos perderam aquele fronte ali. No segmento hospitalar não tem desertor. Tem um grupo conciso, né, com o mesmo princípio lá dos espartanos, que pronto para qualquer negócio. Um ajudando o outro ali, pronto para qualquer negócio, para garantir continuidade de fornecimento da unidade hospitalar. A gente falou um pouco sobre gases aqui, de repente, mas como é que funciona esse processo? Você não faltar gás, ter reabastecimento previamente, né? Não esperar chegar a entrar na reserva, não pegar nem o carro lá, né? Entrou na reserva e depois, faltou combustível, tá na rua, não pode acontecer isso, né? Vamos deixar chegar na reserva e para poder reabastecer, como é que... Vamos lá, gases medicinais. Oxigênio, óxido nitroso está tendendo ali a 0. Oxigênio. Vácuo também, né? Vácuo. Você fazer vácuo. Existe uma previsibilidade, e aí nós temos os principais fornecedores aqui, o principal, né? Fornecedor de gás medicinal. Existe uma previsibilidade de consumo. E essa previsibilidade tem um ΔT ali. E o fornecedor nos entrega isso. Além disso, tem uma bateria reserva 24 horas. Uma bateria que você fala que é bateria de tanque lá com... De tanque com oxigênio. Então, o time da assistência tem uma previsão que também tem muito, eu diria que é sazonal, tá? Então você tem um período do ano que você tem um consumo muito grande de oxigênio. E você tem um período do ano que você tem um consumo menor de oxigênio. É mesmo? É. Incrível. Não é muito linear, não. Não é linear, não. Então, dentro dessa previsibilidade, só que internamente, nós trabalhamos com a linearidade. A gente mantém ali o consumo 100%. 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Já que você entrou nesse mérito aí, o que influencia essa sazonalidade? É o gripe? É um período de maior incidência de gripe no inverno? Não sei. Vamos lá, carnaval, ninguém fica doente. O carnaval não dá para ficar doente, né? Logo no carnaval. Tem um período do ano ali, entre meio do ano, saindo um pouco do meio ali, entre antes de junho. Vamos lá, né? São João. O nível de cirurgia baixa. O volume de cirurgia baixa. Né? As eletivas, principalmente, né? As eletivas, ela tem um consumo bem baixo. Então, por isso, dá essa variação. Mas, em linhas gerais, a gente mantém a linearidade. Entendi. Vamos lá, 50 metros cúbicos mês, exemplo. Então, todo mês, 50 metros cúbicos. Mas junho, a eletiva baixou, mas ali em junho desce para 20 metros cúbicos, mas mantém 30. Aí mantém os 50. Então você fica ali linear. Além dessa variação, você ainda tem um banco de bateria reserva para que aconteça.
caso aconteça alguma coisa. E essa recarga é feita com que frequência normalmente? Aí? Uma vez por semana? Com que frequência é feita? Quinzenal. Esse reabastecimento. Então você tem pelo menos 15 dias. Quer dizer, na verdade é maior, né? Porque você não deixa acabar o gás para poder reabastecer. Mas então você tem um estoque ali para mais de quase um mês, talvez, alguma coisa Muitas vezes esse reabastecimento é para garantir a linearidade. Embora o consumo esteja baixo, mas garante sim a periodicidade desse reabastecimento. E existem casos de vazamento, alguma coisa assim? Acontece esse tipo de situação nos gases? Bom, é raro, mas acontece muitas vezes com ação humana, né, por não ler um projeto, não verificou as interferências. Mas, por exemplo, nós startamos um prédio novo recentemente. Fizemos todos os testes, inclusive o principal teste, que é o teste de estanqueidade, né? Identificamos alguns pontos, e aí foi qualidade de solda, etc. e tal. Identificamos alguns pontos de vazamento, não estava operacional, né? Tratamos isso. Hoje o prédio já está operacional e não tem indícios, não tem evidência de vazamento. Alex, aí você pergunta como é que você faz para garantir que esse sistema vai funcionar. É porque você não pode parar, você não pode interromper o gás e fazer um teste de sanguinidade depois que o hospital está funcionando, né? Aí dentro do projeto existem válvulas setoriais. Né? Você isola uma determinada área para conseguir fazer algum tipo de teste, algum tipo de serviço naquela área, alguma coisa assim. O centro cirúrgico da ala A são 5 salas preparadas para realizar a cirurgia. Então, cada sala tem uma válvula e tem uma válvula setorial. Não, dessa ala tem 2 centros, tem 2 salas que tá para manutenção. Então, a equipe vai, a equipe de elétrica, a equipe de hidráulica, água e gás, e toma conta do negócio. E garante que aquilo ali está estanque. Se não tiver estanque, atua, resolve e coloca operacional novamente. É isso. Entendi. Ou seja, até isso existe uma redundância, uma forma, quer dizer, foi pensado previamente para que funcionasse, né? Para que você pudesse ter essa manutenção, né? Mesmo você não parando no hospital inteiro, na época da fase de projeto, ele já foi pensado para que você possa fazer intervenções, né? Com certeza. E aí o que é que acontece? Você tem, nesse quarto, você tem 2 entradas de linha. Então, se eu perder uma linha, eu tenho um abastecimento por outra. Por outro circuito. Olha a redundância de novo. Porque, vamos lá, imagine, você tem... Não dá para imaginar, mas enfim. O paciente está aberto, precisando de gás. Faltou por algum motivo. Como é que faz agora? Precisa de gás. Não tem como sair correndo com um botijão, um cilindro de... Não. Opa, peraí. Já tem alguém ali próximo. Não é... A automação não chegou ainda para abertura e fechamento de válvula de gás. Não chegou ainda. Mas a gente monitora o fluido, quanto que ele está de pressão, monitoramos isso. Que tem que chegar na determinada pressão lá na ponta, mas não tem ação de abrir ou fechar automaticamente, remotamente. Aí habilita outra linha. A equipe de assistência, caso isso aconteça, ela é preparada para isso, abrir e fechar a válvula. E funciona o negócio. Então, até gases medicinais tem redundância. É interessante. E você comentando sobre isso aí, como é que funciona esses monitoramentos em tempo real? Como é que a automação tá chegando nesses pontos aí para... Você falou que consegue monitorar a pressão de gás, não é isso? Consegue. O que você consegue monitorar hoje? Vamos lá. Pressão de gás... o nível do tanque. Pressão de gás, nível de tanque e temperatura do ambiente. E a temperatura lá do tanque. Temperatura do tanque, temperatura do tanque, saída, pressão de chegada e a temperatura no ambiente. É possível, sim, olhar no supervisório. Deve ter mais toda a parte de ar-condicionado também, né? Pronto. Que aí entra um monte de coisa. Aí enfermaria, apartamento, UTI, centro cirúrgico, sala de enfermagem, sala da farmácia. Então, aí você tem a ANBR, né, 7256, que trata de climatização em ambiente hospitalar, junto com a RDC 50,
E aí pronto, você tem todo esse trabalho a ser feito, né? Você tem todo o sistema de filtragem que deve ter em cada ambiente para evitar proliferação. Tem ambientes que você precisa de pressão negativa, você precisa estar monitorando o tempo todo isso. Você Negativa? tem sim, sim. Onde é que você teria pressão negativa? A pressão positiva a gente até entende, porque a gente não quer que entre nenhum ar externo contaminado naquela sala, mas pressão negativa ao contrário. Pressão negativa, ao contrário, percebe. Você tem uma anticâmara, você tem ambientes. A depender da situação do paciente, tá? Certo. A depender, não vou entrar nessa área agora, porque, enfim. Mas a depender da situação do paciente, você tem uma anticâmara para entrar na sala, né? E aí você coloca ele ali numa pressão negativa. A pressão é diferente da pressão do corredor, por exemplo. Né? E ele fica ali numa condição especial. Né? Nós temos a unidade na Bahia que tem essa tecnologia. Então, a depender das condições do paciente, ele é direcionado para esse ambiente. Então, ali, existe um monitoramento e controle fino desse ambiente. Uma UTA, uma unidade de tratamento de ar exterior também especial. Um sistema de filtragem especial. Essas áreas de isolamento, né? Por exemplo, o paciente está com algum vírus que possa contaminar, né? Outros, não sei se no termo é contaminar, mas assim, possa passar a infecção para outras pessoas, ele fica em áreas de isolamento também, né? Você tem esse tipo de ambiente. Aí ele entra na pressão negativa. Se tiver o risco. Que é o contrário, porque para não é ele não contaminar outras áreas, né? Então, exatamente. Acho que eu entendi aí. Talvez faça sentido. Começa a fazer algum sentido na minha cabeça aqui, né? Porque a coisa ele fica, vamos lá, confinado. Uhum. Né? A ponto de isso aqui não evoluir para o sistema e o sistema aí alimentar outros ambientes, ele fica ali. Ele vai ter um sistema de refrigeração dedicado àquele ambiente. Que não tem recirculação, provavelmente. Que não tem recirculação. Então você tem sensores espalhados no ambiente para garantir que permaneça essa pressão negativa. O sensor da anticâmara conversa com o sensor interno, que conversa com o sensor externo. Então tem uma automação embarcada aí, eles se conversando o tempo todo, para poder garantir que essa pressão ela fique negativa em relação à anticâmara e em relação do corredor. Uhum. E esses, vamos lá, né? BMS, na indústria supervisório, enfim, fica o monitoramento, fica na central de enfermagem, na sala de enfermagem. BMS é um Building Management System, um sistema de gerenciamento predial, né? Predial, onde envolve quais áreas lá? Ele pega o ar-condicionado, né? Como a gente comentou. Ar-condicionado, no break, energia, tá? E está se implementando o sistema de combate a incêndio. Integrando ao BMS. Quer dizer, o sistema de combate a incêndio existe, mas só não é integrado ao BMS. Existe já automação dedicada do sistema de combate a incêndio e aí estão buscando essa integração para poder a coisa acontecer. Além de você ter, quando a gente fala de central de água gelada, né, que é ar-condicionado é o principal elemento dentro de quer dizer, o principal elemento é a energia elétrica, né, que por sua vez vai alimentar o sistema de ar-condicionado e o ar-condicionado vai garantir que todas as outras coisas funcionem dentro do ambiente hospitalar. Até as bombas de água gelada têm uma conexão com o BMS para poder você, eventualmente, a depender da necessidade, você tirar a bomba ou não, tá? Então você tem, aí vindo para a automação, você tem um monitoramento e controle fino e, inclusive, já nós temos até projetos para utilizar, trazer a inteligência artificial para o ambiente hospitalar. É mesmo? É. Como é que tá vendo essa inteligência artificial funcionando no ambiente hospitalar? Então, como é que é isso aí? Então, eu estou acostumado com inteligência artificial na indústria lá, na né? Indústria, né? Exato. Faz machine learning, alguma coisa assim, mas e na área hospitalar? Mas vamos lá na indústria. Na indústria você tem alguns periféricos, né? Você coloca alguns sensores, que esses sensores coletam informações, levam para um banco de dados e alguém vai tratar isso, né? É basicamente isso lá na indústria? Sim. Pronto. Dual no ambiente hospitalar. Coisa. Mesma coisa. Você vai alimentar o sistema e ele vai te indicar ações a serem tomadas em função da Exatamente. Da o projeto... O conceito é o mesmo, né? O conceito é o mesmo. Mas a ideia é como é que isso vai funcionar no hospital, né? Então, uma desses 5 pilares aqui, o que está
recebendo isso é a central de água gelada. Tá? Iniciamos a instalação de alguns sensores. Esses sensores eles vão levar essa informação. Né? Nós temos já um banco de dados. Esse banco de dados nós utilizamos para trabalhar o tempo médio de falha e também o tempo médio de reparo. E aí vamos trabalhar assim a previsibilidade. Ó, baixou 1 grau. Para você ter ideia, centro cirúrgico, variou 1 grau, o sistema manda uma mensagem. Pisca, atenção especial, centro cirúrgico 010. Então, aí a contingência já é montada. Então o negócio está bem legal. A energia realmente é algo bem diferente, né, quando a gente fala de hospital, porque o que a gente pensa, o que a gente costuma ver normalmente é que deu algum problema, deu um curto, da baixa isolação, vamos desligar tudo, da trip, para que as coisas, né, para desligar e o problema não evolua. Mas o TI médico é um pouquinho diferente, né? Ou seja, você está lá, como a gente estava comentando, paciente aberto, no meio de uma cirurgia, etc. Ah, não, está dando baixa isolação no cabo, vamos desligar o centro cirúrgico. Não funciona assim, né? Tem normas, inclusive, né, voltadas para esse tema, né? O que tem de diferente aí no hospital do que a gente está acostumado? Vamos lá, você falou um trip. O trip aconteceu, desligou o principal. O centro cirúrgico está funcionando. Ele não percebe essa variação. Então, se for algo muito crítico, mas ainda assim, não são todos os hospitais que têm essa redundância, tá? Se houver mesmo o evento, vai ter ali o tempo para você, vamos lá, finalizar a atividade ali no centro cirúrgico. Sim. E encerrar a atividade. Ponto. Mas tem outros ambientes hospitalares, outras unidades hospitalares que, se houver uma variação de energia, por exemplo, o centro cirúrgico continua funcionando. Então ele não vai parar. Tá? Só que isso requer investimento, isso requer uma boa gestão, monitoramento e controle, né? Porque custa, tem um custo isso, tá? Nada do que a gente falou aqui é muito barato, né? Não. Nada do que a gente falou aqui não é barato nem para fazer aquisição, nem para manter, né? As duas coisas aí são complicadas, né? Aí tem um conceito de OPEX e CAPEX, né? Então, recentemente, isso deve ter 1 ano, 2 anos aproximadamente, nós passamos por um retrofit, né? O que é retrofit? É você atualizar aquilo que já tem uma operação ali de 30, 40 anos. Nós gastamos ali aproximadamente 15 milhões de reais para reformar uma subestação. Uma subestação. Uma subestação. Tem uma imagem aí de como é que é você no meio do caos ali, porque o hospital não pode parar, né? Ou seja, qualquer tipo de intervenção que você vai fazer, mesmo que seja uma subestação, você não vai parar. Ah, não, vamos mandar todos os pacientes embora para casa para poder fazer a manutenção. Não. Vou parar 15 dias aqui a subestação, manda todo mundo embora para casa para a gente... Não, o que acontece Não vai funcionar desse jeito, né? Não, com certeza. O que acontece muitas vezes, e aí é 100% das vezes, é garantir fluxo de informação. Avisa o pessoal da assistência, olha, daqui a 15 dias eu vou fazer uma manobra na subestação. E para essa manobra na subestação acontecer, nós precisamos da janela das 4h30 da manhã até as 7 horas da manhã. Opa, a assistência grita, Alex, não. Você não vai conseguir fazer nesse intervalo de tempo. Você vai conseguir fazer até 5 horas. Nunca lhe dão um tempo que você pede, né? Nunca lhe dão. Porque para você fazer essa atividade, eu vou movimentar a farmácia, eu vou movimentar o pessoal da assistência, eu vou movimentar o pessoal, todo o pessoal, reprogramar todo mundo para startar o serviço a partir das 6 horas da manhã. Mas o serviço acontece. Agora precisa ter esse tempo de programação. Tem serviços que para acontecer são 60 dias de programação. O planejamento é muito mais caro, o pré-execução é mais caro do que a execução em si, né? Das horas que você gastou ali de... Muitas vezes, para executar, precisamos só de 1 hora. Mas o pré
Um dia tem 24 horas, vezes 60. Exato. Você gastou ali um monte de horas de engenharia para fazer aquele pré. Além das horas da assistência. A foto não saiu não, né? Não rolou a foto não, né? Não, mas vai rolar foto. Mas enfim, é isso. Bom, essa foto que vai aparecer aí... Tem mais pessoas, o caos, tá? Né? Tem muita gente. Tem muita gente, tem mais pessoas. Tem muita gente apareceu na foto, envolvida. Tem muita gente envolvida. Então, precisamos, olhando para a parte azul ali, né, que é um transformador de potência, um transformador de 1000... Acho que tá com zoom ainda aí, não? Tá com zoom. É um transformador de 1000 kVA. Ele vai sair, tá? Vai lá que eu vou pegar o queijo aqui. Pega o queijo, por favor. Ele vai sair... Mas para ele sair, precisamos de 3 geradores de reserva e um transformador reserva. Fizemos as ligações todas em paralelo, tá? Para habilitar ele sair. E ele saiu. Então, essa subestação tinha o que aí de operação? Quase 35 anos aproximadamente. Fizemos o trabalho dela. Fizemos todas as atualizações dessa subestação sem parar a unidade hospitalar. Quando precisava parar algum setor, tinha uma programação que tinha um tempo médio aí de 30 dias. Uhum. A execução era rápido, mas o tempo médio de programação, avisar, comunicação com todas as áreas, 30 dias. Ou seja, é muito mais planejamento. Mas a obra começou quanto tempo antes? Começou... Isso é depois de um retrofit? Isso é depois de um retrofit e essa subestação ela é toda automatizada. Né? Só Todos que os circuitos aí tem monitoramento? Tem monitoramento. Só que... Juntor extraível? Distor extraível, telecomandado, habilitado, mas não usamos o telecomando. Uhum. Tá? Ainda, a depender... 100% dos casos, nós mandamos o eletricista lá, na indústria é o operador, aqui é o eletricista, para fazer a supervisão física, in loco, e aí sim ele faz a operação. Entendi. Né? Show. Maravilha. E aí muda completamente, né? Ou seja, depois de 30, 35 anos, 40 anos, né? Obviamente a tecnologia que sim... É isso que você colocou aqui, fez um retrofit agora, mas daqui a 30 anos também vai ser mais ou menos, né? As normas já serão outras, as tecnologias serão outras. Com certeza vai ter mudado bastante também. Vai ter mudado, né? Bastante, vai. Então, um novo retrofit será necessário também, né? E sim, a gente estava comentando, né? Quanto tempo levou esse planejamento? Você começou quando? Quantos meses começou antes de chegar nesse ponto de você fazer a manobra e retirar um circuito e colocar outro? 6 meses. 6 meses de trabalho. De trabalho. Para sair Para sair, então, foram 6 meses de trabalho, planejando, replanejando. Uhum. Mas com 90 dias de trabalho, foi disparado as informações para as áreas. Para as áreas se programarem também. E aí nós usamos a estratégia de realizar a intervenção por pavimento e por área. Fechamos o pavimento e depois afunilamos por área. Então identificamos todos os circuitos, o que ele atendia. Pronto. Feito isso, agora vamos programar com as áreas que haverá um desligamento. Áreas que desligou, mas tinha redundância. Áreas que desligou e não tinha redundância foram remanejadas para essas áreas com redundância e a coisa aconteceu. E aí fizemos todo o trabalho de retrofit sem impacto significativo com o time da assistência. O mais significativo foi realocar paciente de um pavimento para o outro. Mas tudo dentro do complexo hospitalar. Sim. Né? Nada fora. Teve um evento que preparamos a ambulância, porque estava dentro da gestão de risco, do mapeamento de risco operacional. Ficou a ambulância lá, mas não precisamos usar ela. Mas ela ficou lá. Tem que ficar de prontidão, lá dentro do... Ficou de prontidão e a coisa aconteceu, mas
Felizmente assim, não precisou. O que é que eu trago para vocês, tá? Operação de hospital, gestão de manutenção hospitalar, planejamento, é a alma do negócio. Aí você tem aqueles conceitos lá de PCM, né? Então, planejamento e controle da manutenção é a ferramenta principal. Você ter um PCM, ter um planejamento ativo junto com comunicação, com competência, com pontualidade, com estudo, com um software que você consiga fazer a gestão das ações de campo, com rondas bem definidas, com critérios bem amarrados, com que você vai olhar na ronda. Que ronda é um pouco mais de teoria. Ele faz parte da manutenção preventiva. Então, como é que funciona a indústria hoje? Preventiva para evitar a corretiva, né? E se houver a corretiva, você tem uma ação muito rápida ali. E dentro da corretiva você tem a corretiva planejada e a corretiva não planejada. Ponto. Indústria. No ambiente hospitalar. 100% prevenção. A prevenção é evitar a corretiva. E é raro você ter corretiva não planejada dentro do hospital. Esse é o objetivo, né? Todas as corretivas ela tem planejamento, ela é planejada. Assim, como a gente comentou, né, falei lá atrás, né, que realmente tudo é caro nesse mundo hospitalar aí, desde os equipamentos, né, equipamento de ressonância lá que exigiam uma central, um chiller, tudo separado para ele. O ambiente, hospitais públicos, né, mudando um pouquinho o foco aqui, como é que é possível chegar, ou como é que se faz para conseguir uma manutenção onde normalmente a verba é mais restrita, né? Ou não é restrita efetivamente no hospital público também você tem o controle dessa forma? Eu não sei se a sua experiência também é nessa área, né? Mas... o ambiente público ele já tem uma característica bem especial, né? Em se tratando de hospital, deve sim ter investimento, tá? E deve ter sim um programa de gestão de manutenção efetivo, eficaz e operante. E precisa ter fornecimento de energia, precisa ter climatização. Então, como é que você garante climatização em um ambiente desse? Então, eu acho que 2 pontos aí são fundamentais, tá? Investimento e monitoramento e controle lá dentro do pacote da gestão de manutenção. Embora seja público, mas garantindo isso, ele segue a vida. O que é que acontece hoje em outros países, por exemplo, a África? Eles não têm mão de obra qualificada para tocar a gestão de manutenção. E o investimento é limitado, mas tem alguns países lá africanos que ele tem um investimento, mas não tem quem faça a gestão. Então, precisa casar. Investimento com gestão. E não tem mão de obra para poder fazer a obra. Uhum. Muitas vezes a mão de obra ela é importada. Ok, conseguiu fazer a obra, mas para garantir, precisa ter gestão de manutenção. Então, precisa casar isso. O que é que eu vejo hoje dos hospitais públicos do país? Uma necessidade aqui de investimento recorrente, que não é só você montar uma subestação do hospital público, entregar para a unidade regional ali. E como é que eu vou manter isso? Como é que eu vou fazer a preventiva do gerador, que eu preciso fazer ele com carga e sem carga, para poder garantir que ele, quando eu precisar dele, ele vai funcionar. Que o gerador é igual ao seguro de carro. Eu costumo fazer essa associação. Então você paga o seguro de carro para não precisar usar. O gerador você garante ele ali para não precisar usar. Mas no hospital você tem ele ali para, se precisar usar, até por uma questão normativa, ele precisa funcionar por pelo menos 24 horas. Então, o que eu vejo do hospital público é isso. Garantir, ter essa sinergia aqui entre investimento e gestão de manutenção.
Porque em algum momento esse investimento ele vai virar operação. Então, como é que eu garanto um custo baixo de operação com entregar a qualidade de fornecimento para o cliente, para o paciente, para o corpo médico, para o corpo da assistência, tá? Esse é o negócio. O Brasil, como é que está o Brasil? Assim, o Brasil tem muitos hospitais de ponta, né? Tem. A gente tem o Einstein em São Paulo, tem diversos hospitais aí de ponta no Brasil inteiro, né? Como é que... Só citei um exemplo aqui, né? Mas, obviamente, a gente sabe, Tem mais. Tem muito hospital bom no Brasil, né? Tem várias redes de hospitais também que são bem diferenciados. Como é que o Brasil está posicionado em relação ao resto do mundo aí, né? Em hospitais na rede hospitalar? Privada, né? Vamos para o ambiente privado aqui de hospitais. As tecnologias que a gente usa aqui é o que a gente vê lá fora? Como é que funciona isso? Rede privada, país eu costumo fazer uma associação com o sistema elétrico brasileiro. O sistema elétrico brasileiro é um dos mais robustos do país, ou melhor, do mundo. Tá? Então nós temos hoje, em ambiente hospitalar, Brasil, a tecnologia que você tem nos Estados Unidos, você tem no país, hoje. A tecnologia que você tem no Japão, você tem hoje aqui no país. Então, falando em competição, o Brasil, em ambiente hospitalar, ele está competitivo. Então você tem profissionais médicos que atuam no Japão, profissionais médicos que atuam nos Estados Unidos, atuando também no país. E essas cirurgias remotas? Está começando a acontecer? Como é que tá? Rapaz, você já tem lá equipamento para fazer robô? Tem. Ou seja, isso é tecnologia totalmente de ponta, né? De ponta. Nós temos aqui, inclusive, é referência no estado e no país cirurgia robótica. Então você sai de uma cirurgia com um robô e você vai para um equipamento de ressonância magnética que você não precisa mais ir no Japão fazer esse exame. Ou nos Estados Unidos, por exemplo, fazer esse exame. Então você consegue. Hoje, os hospitais públicos, pelo menos, né, tem acompanhado esse avanço do hospital particular, mas ainda tem uma trava ali governamental, porque nós não vamos entrar nesse mérito. Ele tenta acompanhar, tem acompanhado, mas assim, o sinal verde do investimento do privado, ele não tem tanto obstáculo, né? Então ele vem rápido. Então os hospitais particulares ele tem ganhado muito notoriedade no cenário nacional e internacional. E o Brasil hoje ele não deve nada a ninguém não, tá? Como é que funciona essa cirurgia por robô? Como é que mata a nossa curiosidade aí? Como é que funciona? Você tem a equipe em loco e você tem a equipe online, né? Você pode preparar todo o paciente, a equipe interna prepara toda, faz todo o preparo e entrega o paciente para a mesa. A partir daí é robô fazendo a atividade. Claro. Fica o instrumentista ali para pegar a equipe. Caso precise, né? Deixar tudo preparado. Então existe uma programação. Fica tudo preparado, programação prévia, fica tudo preparado, entrega-se o paciente ao ambiente e aí o robô toma conta. Obviamente que na supervisão do especialista, né? Então até você enxergar... Se tudo der errado, você tem um especialista ali para intervir rapidamente. Então é tudo milimetricamente, a temperatura. Se a temperatura não tiver dentro do que foi setado, não ativa a atividade do equipamento. É bem robusto o negócio. Tem, bem legal. Tem muito intertravamento ali que se não tiver tudo exatamente certinho, não opera. Vamos lá, dentro do ambiente cirúrgico você tem, né, um feixe de luz especial e você tem um feixe de ar também especial. Então, o equipamento ele trabalha dentro desse quadrado, né, vamos dizer assim. Então, o sistema de ar-condicionado é robusto, é diferente para atender aquela área. Se variar alguma coisa, ele para.
Então o controle é fino. Você tem um supervisório na entrada que você monitora esses principais elementos. Você só acessa com autorização. E você só ultrapassa essa barreira se você também tiver autorização. Se algo fugir aí, o equipamento ele não vai funcionar. O robô não vai funcionar. Aí eu participei dessa construção. Massa. Foi gratificante, provavelmente. Foi gratificante, né? foi. Construir, fizemos muito trabalho de interferência, realocar. A engenharia clínica muitas vezes trazia eles chamam de dificuldade lá de implementação. Eles chamam de layout, né? Pré-definido da máquina. Mas esse layout sofria muitos ajustes. Até o sistema de iluminação, a luminária é especial. Então, ela não poderia ficar próximo do feixe, tinha uma distância especial. Então, foi todo um trabalho muito legal. Tá? Então, hoje... A gente está bem servido na Bahia, né? Está bem servido na Bahia. Hoje, você precisa fazer uma cirurgia, você vai logo ali. Não, tem muitos artistas famosos, etc., que vêm, faz cirurgia aqui, que, né? Em Salvador cresceu muito. Cresceu bastante. Ou seja, da luminária especial, tudo especial, o ambiente, tudo preparado para você poder ter aquele robô, a conexão com a internet. O sistema de detecção é especial, né? Conexão com a internet. Eu tive a oportunidade de gerenciar um trabalho onde nós contratamos uma empresa especializada em... já está meio frio, mas vamos para ele. Mas vamos lá. Essa empresa ela é especializada em investigar o quanto de sinal tem aquele ambiente, o quanto de sinal e o quanto de atenuação pode chegar e o quanto que isso pode impactar na frequência e quanto que isso vai impactar na operação do robô. A internet disponibilizada para o corredor, qual frequência eu vou utilizar ali para eu ter o mínimo de atenuação de sinal possível. Então, quanto que é tecnológico o negócio? Né? E isso, esses hubs, né, vamos dizer assim, ele é conectado a um switch e o data center monitora isso o tempo todo. Pronto. Vulnerabilidade estrutural. Esse switch tem redundância com no break. Então, se eu faltar energia, não vou perder o sinal de internet. Eu tenho um quarto que eu comando a temperatura do ambiente pelo celular. Eu controlo a intensidade luminosa pelo celular. Eu controlo o fechamento e abertura da veneziana pelo celular. Eu controlo o canal que eu quero assistir, volume, etc., mudança de canal pelo celular. Então, foi feito um trabalho justamente para garantir isso. Não tem como garantir 100% o volume de pessoas dentro do ambiente. Mas foi estimado isso, né? E todos têm acesso aos comandos olhando para um QR Code. Ele vai lá, o paciente pega o celular, lê o QR Code e ele consegue comandar tudo dentro do apartamento dele da UTI não sei mais. Se a banda larga, se o pacote de dados deles, do paciente, do celular, por algum motivo não der conta, habilita aqui o Wi-Fi e você vai ter uma velocidade extraordinária. Uhum. Então hoje o conceito é um hospital com as instalações, o acolhimento, hotéis o de acolhimento grande, do paciente. Acolhimento. Então, hoje, a qualidade percebida de um dos nossos hospitais, ela está altíssima. Então, essa ideia de acolhimento cresceu muito e é o pilar principal. Gestão de manutenção. Para garantir que isso aconteça, tudo isso aqui está preparado. Tá? Então, você tem toda uma equipe de assistência por trás, você tem toda uma equipe de qualidade por trás, você tem a equipe de gestão de manutenção por trás para garantir esse acolhimento. Acho que a palavra-chave é acolhimento. E a coisa funciona. Uhum. Faltou energia, vai ter internet. Pode apagar a luminária, mas vai ter internet. A luminária que não tiver um circuito de emergência, né? Porque se não tiver um circuito de emergência... Então, ainda tem essa separação. Luminárias que
que não são luminárias de emergência, Sim. mas são luminárias que elas estão num circuito de emergência sendo supridas por um OPS, por um no-break. Como é que você chegou nessa área aí, Alex? Por que você se interessou pela essa área hospitalar e a manutenção em si? O que te levou para esse caminho aí? Então, eu sou egresso da indústria, tá? E aí fui estudar engenharia de confiabilidade, fui estudar gestão da manutenção, vi que a confiabilidade tinha muita estatística e pro período que eu estava passando eu não ia conseguir dar conta, então eu segurei a confiabilidade, fiz a gestão da manutenção. E aí eu fui para a sala de aula, né? Ainda trabalhando na indústria, fui para a sala de aula. E na sala de aula eu pintou a oportunidade, ó, quer fazer engenharia de instalações? Mas o que é engenharia de instalações? Eu sou engenheiro eletricista. Não, você vai gerenciar, a palavra gerenciar, elétrica, gases, hidráulica e combate a incêndio. Pô, legal. 27 mil metros quadrados. Pô, legal. Aceito o desafio. Aí topei o desafio. Só que aí eu precisei estudar muito. Então, literalmente, eu ficava assistindo televisão todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu tive que ler todos os projetos todo dia. E a equipe começou a crescer, começou a crescer. E aí pronto. RDC 50. 7256. Aí eu comecei a... caiu. Eu comecei a me interagir do que estava acontecendo no mundo hospitalar. Do que era você fazer gestão. Marco Antônio vai me matar ali, que o livro dele caiu. Vai, caiu. Mas vamos lá. Continue. Do que seria você fazer a gestão de manutenção em ambiente hospitalar. Então, como eu já tinha uma base de gestão de manutenção em ambiente industrial, e aí eu comecei a ver os pontos de diferença e dificuldade e seguir. Bom, entregamos 27 mil metros quadrados operacional, funcional, pronto para operar. Entregamos a operação. Fizemos o comissionamento, fizemos o startup, comissionamento, os ajustes finais. Entregamos e aí finalizou a obra. Todo projeto ele tem um fim. E aí começou a desmobilizar a equipe. Aí eu fui para o mercado. Pintou a oportunidade para voltar para a indústria e pintou uma oportunidade no departamento de engenharia e manutenção da rede, onde eu estou hoje. Aí eu aceitei a proposta. Bom, então eu era gerenciador de instalações dentro da própria rede, na equipe de expansão, porque a rede você tem expansão e manutenção. Dentro da equipe de expansão, ainda assim, nesse tempo que passei aqui, quase 3 anos na obra e etc., até entregar a obra, eu conheci muito de manutenção, porque eu precisava entregar um produto operacional, né? Eu precisava, como eu já tinha um olhar de manutenção na indústria, então, bom, o que é que eu vou entregar para os caras? Como é que os caras vão operar isso? Qual a dificuldade que eu vou ter de colocar essa válvula aqui? Porque quem constrói é uma percepção, quem opera é outra. E assim o negócio foi caminhando. Quando eu cheguei na manutenção, fui selecionado, passei por um processo de seleção bacana, fui selecionado. Quando eu cheguei no departamento de engenharia e manutenção, eu já tinha uma bagagem e aí pronto. Só que aí aqui eu só tinha uma unidade hospitalar. Quando eu cheguei aqui, passou para 6. Opa, 6 mundos diferentes, 6 hospitais com características diferentes, 6 hospitais com investimentos diferentes. Então eu vim aqui de uma Ferrari e aí comecei a vir operar, por exemplo, um Chevette a álcool. 1996. Mas foi bem legal a oportunidade, tá? E não sabia que a gestão hospitalar, a gestão de manutenção hospitalar era tão complexo quanto na indústria petroquímica, por exemplo. Que a indústria petroquímica tem lá seus sensores, suas válvulas, suas conexões, sua automação embarcada, sua regulagem ali de pressão, sua regulagem ali de vazão, suas válvulas XYZ. Bom. E você pensava que era dessa forma antes de entrar nesse ambiente hospitalar que era tão crítico assim? Que você veio da indústria, não, eu sei o que é o crítico aqui, etc, o que pode acontecer, ter o meu plano de ação, mas você imaginava antes de entrar que os sistemas eram tão complexos lá dentro do hospital também? Não. O que eu imaginava era o seguinte, como é que eles fazem manutenção aqui? Será que tem uma parada? Na indústria a gente tem, quer dizer, algumas tem, né? Parada programada, uma parada de manutenção de 15 dias. Não,
Lá não tem parada, não. Não tem parada. Lá tem janelas de uma parada, 1 hora de parada, mas para você poder parar essa 1 hora, você tem que montar toda uma estrutura para poder garantir que ela vai funcionar. E funciona. Mas a parada não tem uma parada total. Tem uma parada parcial, mas funciona. Então foi bastante desafiador, né? E ainda que é 24/7. Então, planejamento o tempo todo. E lidando com a vida das pessoas, né? Que é o mais complicado ainda, né? Comunicação clara, objetiva o tempo todo, né? Então é bacana, um desafio bacana. Para aguentar esse tranco aí, você faz o quê? É para tanto o psicológico quanto o físico. A corrida ajuda, é? Tem umas fotos, cadê? Cadê o homem aí? Aí agora você me apertou sem me abraçar. A corrida é um... É o homem correndo aí, ó. É a válvula de escape, tá? É a válvula de escape, é? É o purgador, né, vamos dizer assim. Manter corpo e mente sã. Manter corpo e mente sã. E aí, muitas vezes... Já aconteceu, tá? O telefone tocar, porque precisava de alguma coisa. Que a equipe conseguiu resolver, mas eu estava correndo. E assim, tudo muda, tá? Quando tem esse momento aí, tudo muda. É um renovo a cada dia, tá? Renovo a cada dia. Então, eu utilizo a corrida de rua para me manter ativo. Olha o homem aí. Essa é outra foto. O homem é feio, mas a paisagem é boa. Isso aí foi um fotógrafo especializado em surf, né? Que aí me viu, fotografou, perguntou se eu queria adquirir, viu as fotos, selecionei e pronto. É isso. Não, bonita, ficou muito legal. Essa também tá muito legal, a composição da foto. Então, uma na praia e o outro no asfalto. O que eu faço nas horas vagas é me manter firme para poder garantir que a gestão de manutenção ela vai funcionar. E se a pessoa quiser entrar na área aí, o que você recomenda? Qual é o caminho para trilhar aí, para conseguir chegar lá? Bom, estudar, né? Acho que o caminho é estudar sempre, ele é bem-vindo. Escolher a área que você quer, se for refrigeração, se for elétrica, ou até mesmo se for gases, porque existe o profissional que atua na manutenção do sistema de gasometria, né, hospitalar. É fazer um curso técnico, né? E tem muitas oportunidades. O turnover na área não é alto, tá? Geralmente quem entra, dificilmente ele sai. Só se for para outra unidade hospitalar, por uma promoção interna. O turnover ele é interno, né? Muitas vezes acontece, estou falando dentro de uma rede hospitalar. Muitas vezes ele tem ali as oportunidades de eletricista 1, 2, 3, 4. E aí você passa por um processo de seleção e você ingressa. Ambiente público, o pessoal sente falta de profissionais da área, tá? Mas, conceitualmente, o que eu deixo para vocês que querem entrar nessa área é o seguinte: estudar. Desde do princípio básico ali da eletricidade, primeira lei de Ohm até a segunda lei de Ohm, é aplicável, sim. Porque alguns conceitos, trip, curto-circuito, potência ativa, potência reativa, indutivo, você tem indutância, você tem potência reativa indutiva na indústria. Você tem potência reativa capacitiva na indústria. Então, como tratar isso? Né? Você vai olhar para um dashboard, lá para um BMS, o que é que você vai ver ali? Quais são os elementos que você deve olhar ali? Então, tudo isso também, né, pautado na NBR 5410, na NBR 5419, na NBR 7256, na legislação que rege assistência. Então, esse é o caminho, tá? Buscar esse conceito técnico, teórico, e aí as instalações você vai conhecer. Então, conhecendo as instalações com essa base aqui forte, é o segredo do sucesso. Você consegue. Show. Alguma coisa eu não perguntei, não falei? O que você acha que faltou da gente comentar? Bom, faltou curiosidade, tá? A minha formação básica é eletrônica.
Então, a minha formação é engenheiro eletricista eletrônica. Aí fiz a complementação com a eletrotécnica e hoje eu faço gestão da manutenção em ambiente hospitalar. Então, um negócio muito legal. As oportunidades, ela tem muita oportunidade em ambiente hospitalar, né? E tem muitos hospitais. Tem muitos hospitais. Pelo Brasil inteiro, na verdade. Obviamente, os grandes centros urbanos tem muito mais hospital, Tem né? muito mais hospital, Mas tem hospitais espalhados pelo Brasil inteiro e que demandam de profissionais especializados, né? Sim, sim. E comprometidos, principalmente, né? Principalmente, porque o regime é um regime diferente, tá? Uhum. É diferente do que preconiza a CLT, 24/7, telefone tá ali disponível. Não significa que tocou, atendeu. Mas assim, a mensagem chega, o telefone toca, você dá um suporte ali. E eu, como eu estou numa posição hoje que eu enxergo 6 hospitais, então é um pouquinho de cada. Então, quando eu recebo uma mensagem, basicamente, automaticamente o cérebro já reseta. Eu só consigo olhar para aquele hospital e eu consigo navegar por ele, mentalmente. Então, o trabalho... O pessoal, de alguns autores falam de mais de 7, né? Cada hospital eu vou lá, corto e só dedico a ele. Aí vem tudo à tona. Muito embora eu enxergue 6, com complexidade diferente, ações diferentes, o volume de leito é gigantesco. Apesar de ter a equipe interna de cada unidade hospitalar, mas, como eu falei mais cedo, vulnerabilidade estrutural. Falando em vulnerabilidade estrutural, eu conheço todos os 6. Corto aqui os hospitais, fico só nele e aí pronto, eu entro e faço a imersão nele e a gente consegue desenrolar. Claro, dando suporte à equipe lá. Outro ponto, gestão de pessoas, né? Então, você faz uma gestão de pessoas muito boa dentro desse grupo. Cada vez mais dizem que o engenheiro vira um gestor de pessoas do que... E aí nós usamos a tecnologia, eu estou usando a tecnologia, já estou Power BI, eu utilizo o BMS, eu utilizo. Já tem algumas coisas, já trouxemos o chat GPT para dentro do nosso negócio, para ter um tempo de resposta ali um pouco mais rápido. A inteligência artificial já está entrando também, para ter um tempo de resposta muito mais rápido, porque é um sistema crítico. Então, segundos ali faz muita diferença. Sim, pode salvar uma vida, né? Tá? Nós estamos trabalhando para o gerador baixar o tempo de entrada dele na barra, ele entrar com 15, ele entrar com menos segundos. A saída tem um sistema de transferência em rampa para ele sair suave. Não ter outro pico, né? Não ter outro pico. Embora você tenha o no-break, mas as áreas que não estão cobertas pelo no-break... Exatamente, vai piscar. Então, E é isso. Gostei. Sim, sim. Diga. Gostei do vinho, não sabia que tinha vinho sem álcool. Uhum. Ele me conta, ele passa por todo o processo com fermentação, com álcool, depois ele passa por outro processo para retirar o álcool, é isso? Exato. Tem um podcast que eu fiz com a Ana Frantes, que ela explica bem o processo de como é que é. Foi um podcast que eu fiz exatamente sobre a parte de vinho. Se quiser voltar aí, volta lá. Tá. Olha na playlist lá com a Ana Frantes, onde ela explica bem os processos, são alguns processos diferentes de quando você desalcoolizar o álcool, né? Mas ele é feito da mesma forma que é feito um vinho convencional. Então, desde a preparação, desde a colheita, né? Todo, passar pela barrica, se for um vinho que passe pela barrica ou não. Mas é feito todo o processo normal, fermentado, como a gente está acostumado a ver. E aí, quando ele deveria estar pronto, ele vai passar por um processo para desalcoolizar. E aí ele retira o álcool, tira um pouco da água também, que pode ser reposta depois. Mas ele tira o álcool, como as pessoas mais acostumadas com a cerveja zero, né? Mas ele retira todo o álcool. E aí fica com um sabor de vinho e não com um sabor de suco de uva integral, né? Dá pra perceber assim, você não percebe o álcool na boca, né? Se você... Não é o sabor mas dele, o cheiro, suave. Ó, o cheiro é de vinho. É característico. É. Aí, só que você não sente o álcool na boca, né? O sabor do álcool, efetivamente, né? Isso você não vai sentir nem na garganta, descendo, etc. Mas é a experiência. O que eu tomei com ela, um vinho branco, eu achei até muito mais próximo até do que esse daqui. Foi muito bom também. Gostei bastante. E aí, pelo fato de não ter o álcool, aí diversos públicos, né? Ou, às vezes, mesmo pessoa em um determinado momento da vida não está consumindo álcool, né? Então... Que é meu caso, né? Um atleta de alto rendimento, ultramaratonista,
Hoje eu sustento esse título, né? Porque eu avancei ali dos 42, 195, cheguei a 50, cheguei a 60, mas o último desafio foi 100. Aí eu dobrei no 60 e não, o 100 eu vou chegar lá. 60 quilômetros de corrida é... Quanto tempo leva pra fazer uma corrida dessa? Varia. Eu fiz em 6 horas e meia. 6 horas e meia correndo. Agora, vou dizer um negócio, o trabalho mental é fenomenal. Ali você chora, ali você grita, ali você sorri, ali você replaneja tudo na vida. Você pensa em tudo. Ali você volta a ser criança. Ali você pensa como é que você vai estar daqui a 10, 15 anos. É um negócio... É uma energia. É o momento que você está com você ali, né? E mais ninguém. E você estabelece um ponto de conexão com o ser maior, né? Então, independente da religião, enfim, do segmento... Mas assim, todos nós somos cristãos, né? Então, você estabelece ali um ponto de comunicação, de conexão, comunicação, que vai te dar energia. Vai chegar uma hora, como já chegou para mim, que você não sente mais os pés. Você não sabe qual dedo você está movimentando lá no solo. Tá só no automático. Só no automático. Você não sabe se seu ombro esquerdo está indo e voltando, porque por conta da biodinâmica, não sente mais nada. Mas sua mente está ali contrita e você está com objetivo. É muito legal isso. Tá? Então, foco, né? Foco, concentração, você está treinando tudo ali. Eu acredito que isso foi o grande divisor para essas áreas que eu já passei e hoje está dentro do ambiente hospitalar, fazendo gestão de manutenção em ambiente hospitalar. Acho que esse é o meu segredo, né? Estou expondo aqui para vocês. Bom, mas só corrida de rua não. Escolha uma atividade física que você se identifique. Sim. Né? E todos os esportes em geral são bons. Todos os esportes em geral são bons. A opção de pausar a bebida alcoólica foi por uma questão mesmo pessoal, né? Saúde e mental, porque pela rotina, o álcool estava afetando o meu sono. Eu estava com uma dificuldade para poder dormir. E eu não estava produzindo, não estava fazendo sono profundo, nem um sono REM. Como eu preciso estar ativo no dia seguinte, então eu não estava conseguindo. Aí pronto, 2 opções. Ou continua ou melhora. Melhorei, optei em melhorar. Tirei o álcool e faço higiene do sono. Aí pronto. No outro dia eu estou novo. Diminui a frequência, mas o meu horário de correr é das 5 às 6, ou 4h30 às 6. Pronto. Faço a corrida, estabeleço ali meu ponto de conexão e vou trabalhar. E aí me dá energia para poder fazer essa gerência aí. Mas se eu quiser entrar em contato com o Alex, como é que eu faço? Bom, vocês podem utilizar o LinkedIn, né? Alex.Meirelles. Pode ser também o Instagram. Sim. E pode ser meu telefone, o pessoal. É o que é o 719-9626-4053. 7199626-4053. 4053. Ou e-mail, ajmeireles@gmail. Joia. Pronto. Show. Tem uma tradição aqui que eu solicito pro convidado assinar a rolha aqui, porque vou guardar ali. A rolha quebrou. Olha, com a Ari, essa semana passada agora também quebrou a rolha. Segunda vez que quebra a rolha. Segunda vez. Mas vou deixar para você assinar a rolha aqui. E botar a data de hoje. São 17. Dá para estabelecer um plano de ação aqui para evitar novas ocorrências. Eu tô precisando melhorar. Então, eu tô com um problema na mão. Você tá falando de esporte, né? Eu fiz bloqueio, a terceira vez que eu faço bloqueio no pulso aqui por causa do tênis. Eu gosto do meu esporte, é o tênis. E mergulho também. Sim. Mas nesse caso aqui, o problema no pulso é o tênis. Então, já tomei bloqueio ontem. E tá difícil movimentar bem o pulso. Pode ser um dos motivos que eu não tô conseguindo. Mas é o esporte, é questão de esporte. E aí eu tô sentindo dor e tô lá na quadra jogando, etc.
não para, né? A gente quando não gosta de um esporte e tá com uma certa frequência fazendo, a gente tá ali, como você falou, não tô sentindo dor, não tô sentindo nada. Não tô sentindo a perna, não tô sentindo o braço, não tô sentindo o dedo, não tô sentindo nada. Mas você vai. Mas você vai. Exatamente, é por aí. No meu caso é que eu pulo o ombro, o cotovelo não tá tão ruim não. O joelho por causa do peso, que sofre um excesso de carga. E aí precisa fazer um alívio de carga. Só que aí não consegue, a boca não deixa. Não, mas dá pra fazer uma... O bom é que a gente consegue usar os conceitos, né, que nós aplicamos no ambiente hospitalar, no ambiente industrial, para a nossa realidade. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, para gerir essa máquina aqui, precisa estar... E qual é o seu principal ativo, né? Essa é uma pergunta que muitas vezes eu faço. Então, meu principal ativo está aqui, meu corpo. Sim. Então, mente, corpo sã é o que movimenta o negócio. Então, assinei aqui e coloquei a data de hoje. Show! Deixa eu mostrar aqui para a galera. Olha aí. Oi. Assinatura do homem aqui, ó. E a garrafa do vinho da vinícola Vinô, Merlot, 0 álcool, Merlot desalcoolizado. Olha o vinho aqui, muito interessante. Ana Frantes, ela tem uma adega em Salvador, fica ali ali é o que? Pituba. Uma adega que tem umas pizzas também muito legais, frequentar. Pituba, chama né? Frantes, Família Frantes. Interessante. Lá foi o único lugar que eu achei aqui em Salvador onde tem vinho sem álcool. Então, pra quem quiser, fica a dica aí. Fica a dica. Tô fazendo uma propaganda pra ela aqui, mas é legal. Ela me recebeu lá na casa dela. A gente fez um podcast gravado lá dentro da Família Frantes. Inclusive, eu vou passar lá pra poder fazer. Já passa lá. Já. Bota lá no Instagram, Família Frantes, você vai ver o endereço lá. E pra comer uma pizza também. Tá. Joia! Bom, maravilha. Valeu, Alex. Valeu. Muito bom. Obrigado, show de bola. Joia. Eu que agradeço a oportunidade. Precisar... Ó, o microfone saiu aí. O microfone saiu, foi. Precisar, estou à disposição. Não só esse tema, mas pode ser outros temas também. Show então, de nós bola. temos aí um pouco... Conhecimento em área... Você já viu a área industrial também, né? Dá pra gente fazer um podcast depois em outras áreas. Eu sei que você tem um bom conhecimento em outras áreas. Tô sabendo. Tá sabendo, né? Tô sabendo. Então, vamos por partes. Vamos. Aí, marca um segundo momento e... Acho legal a oportunidade, né? A iniciativa de você ter um podcast descontraído, um pouco técnico ali, bastante atual. E, pessoal, boa oportunidade aí, se inscreva no canal, tem um valor mês, né? Tem, quem quiser ser membro, né? Ser membro do canal, é interessante, vai ajudar o canal, é Sim. R$ 7,99 por mês. Aí lá no YouTube tem aqui embaixo, né, do vídeo, para você se inscrever e se tornar membro. Se inscrever também, né? Ativar o sininho, se inscrever, comentar no vídeo. Receber notificações, comentar no vídeo. Comentar no vídeo é bem interessante, o YouTube divulga bem mais os vídeos comentados. Fique à vontade para comentar sobre essa questão de gestão de manutenção do ambiente hospitalar, dúvidas. Pode botar no chat que eu vou te passar, Alex, responde aqui. Pronto, pode colocar lá no chat que será o maior prazer responder as dúvidas de vocês. Joia. Valeu. Maravilha. Valeu. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. A gente está lá no Instagram também, Automação com Vinho. Dá um apoio pra gente lá no Instagram, segue lá. E valeu, se você tiver um tema que queira participar aqui, trazer, entre em contato com a gente, automaçãoconvinho@gmail ou pelo Instagram, entre em contato com a gente traz você aqui pra gente poder fazer um bate-papo aqui, saborear um bom vinho e a gente vai falando de assuntos interessantes e divulgando o seu produto, sua solução, que se você tiver aqui, entre em contato com a gente. Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau.